a nossa atenção e quer despertar em nós esta maturidade e disposição no seguimento de Jesus. Então aqui, hoje a liturgia destaca a sabedoria. O que nós compreendemos por sabedoria? As nossas ações é de quem tem maturidade, de quem tem sabedoria, de quem age com paciência. Porque diz que a paciência é uma virtude. E nós conseguimos bem viver quando nós temos sabedoria, quando nós conseguimos perceber, às vezes, situações conflituosas aonde nós estamos. E assim nós vamos agindo conforme a graça de Deus. Isso quer dizer maturidade, sabedoria. E muitas vezes quando nós falamos de sabedoria, esta está unida à inteligência, né? Isso é comum no meio de nós. E aqui a palavra de Deus vem dizer para nós que o Senhor sempre apresenta coisas boas a nós. Ele sempre está disposto a nos apresentar um caminho bom, mas para que nós consigamos compreender, é preciso sabedoria. Então, quando nós não temos sabedoria, nós buscamos as coisas de Deus, mas nós agimos conforme o nosso desejo, conforme o nosso coração. E assim, ao invés de nós nos enriquecermos com as coisas que vêm de Deus, ao invés de colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor nos dá, porque o que vem do Senhor é bom, nós nos fechamos, muitas vezes, na nossa comodidade, e não agimos conforme a graça de Deus. E assim nós não agimos com sabedoria. E aí o que diz tanto a primeira leitura, como o Salmo. Aquele que age com sabedoria, ele é como uma árvore que à beira da torrente está plantada. Recebe muitas coisas boas, sabe receber coisas boas e sabe também apresentar aquilo que recebe. Não tem atitudes egoístas, mas sabe partilhar. Aquele que age com sabedoria, ele se enriquece das coisas de Deus, e aqui na primeira leitura diz que ele tem uma grande descendência, porque caminha na luz. Então, em um primeiro momento, no Antigo Testamento, ter as bênçãos de Deus, as graças de Deus, era aquele que possuía descendência, aquele que possuía terras. Então essa era a forma de compreender que este tinha as bênçãos que vinham do céu. Mas para acolher era preciso sabedoria. E aí o Evangelho vem nos mostrando uma atitude que muitas vezes nós temos que não é de sabedoria. E o questionamento do Senhor: com que hei de comparar esta geração? Tocamos flauta, não dançaram, tocamos lamentações, não bateram no peito, não choraram. Então, uma geração que senta para julgar e criticar. Se nós não cuidarmos, se nós não cuidamos, as nossas atitudes é de quem não age com sabedoria e tem uma vida cercada de amargor. Então esta geração pareciam crianças mal criadas, crianças insatisfeitas. E aí aparecem duas figuras importantes, uma de João Batista,
aquele que grita, aquele que vai aplainar os caminhos para a vinda do Senhor. E como João Batista tinha a sua vida retirada, não comia, não bebia, atendia às pessoas, falava de Deus para as pessoas, pedia a conversão às pessoas, mas estas diziam que ele tinha um demônio. Depois veio o Filho do Homem, o próprio Jesus, que comia, bebia, ia ao encontro das pessoas, e o que o coração insatisfeito dizia, que este era um comilão, um beberrão e amigo de pecadores. Então, quando nós não cuidamos, essa também é a nossa atitude. Atitude de julgamento, atitude crítica, fofoca, venenoso, insatisfeito, ingrato. Queremos a todo instante que o Senhor nos atenda, mas não queremos nos envolver com as coisas de Deus. Então, eis o problema. Quem muito critica, quem muito julga, não se envolve. Tem medo. Então não é um cristão. Um cristão, como diz a palavra, ele não age com sabedoria, mas age com esperteza. Ele não estende a mão para os outros, mas estende a mão para pegar para si. Esta é uma atitude de quem não compreendeu e de quem não recebeu as coisas de Deus. De quem recebeu estas coisas, mas não coloca estas coisas à disposição do outro. Não faz frutificar. Então, quem tem esta atitude não age com sabedoria. Não vai ter descendência. Não vai ser capaz de gerir terras e nem outras coisas que o Senhor lhe der. Vai morrer sozinho, amargo. E nunca vai perceber a vinda de Deus. Vai ficar sempre com fome. Não vai ter disposição para ir ao encontro do Senhor com lâmpadas acesas, que é o que nos diz a palavra de Deus. Então é preciso pensar nas nossas atitudes, se estamos agindo com sabedoria. O que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos dá? Qual tem sido a nossa atitude diante da comunidade, diante dos nossos familiares, diante da sociedade onde nós estamos? Nós sentamos para julgar e criticar? Ou percebendo a realidade do outro, que às vezes é pior do que a minha, eu me proponho a ajudar? Então, que essa liturgia nos amadureça, para sermos cristãos verdadeiros, envolvidos, tementes a Deus e atentos às necessidades dos nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.